Olá, seja bem-vindo ao canal Médico Psicologia. Este é um espaço dedicado ao universo da psicologia. E o nosso objetivo é explorar com diversos aspectos dessa ciência e trazendo conhecimento, reflexões e discussões sobre o comportamento humano, saúde mental, terapias e muito mais. Seja você ou um estudante, ou um profissional da área, ou simplesmente alguém que está interessado em entender melhor a mente humana, este canal é para você. Acompanhe nossos vídeos, participe das nossas conversas e descubra como a psicologia pode transformar vidas. Espero que goste. Então, hoje aqui no canal Médico Psicologia, estamos com uma pessoa muito especial. É a Fernanda. A Fernanda é psicóloga, mas eu não vou vou apresentá-la não. Deixa que ela se apresente. Olá, Fernanda, seja bem-vinda ao canal Médico Psicologia. Então, Fernanda, Olá, Andreia, tudo bem? me fale, Fernanda, sobre você. Quem é a Fernanda? Bom, a psicologia, ela me escolheu, né? Quando eu tive um processo muito profundo de depressão aos 19 anos. E aí eu tive que passar por vários momentos de muita dor, de muita solidão, angústia, né? E todo o processo que envolve essa questão da cura, né? E da cura também da alma, mas também a cura dos processos mentais, né? Psíquicos. Então, eu encontrei uma grande psicóloga no meio do caminho, um ótimo psiquiatra, por sinal, o Dr. Jaider Rodrigues de Paula, se vocês quiserem chamar ele um dia aqui, mas eles tiveram um cuidado muito grande e eu fui me inspirando na minha própria cura e nesses modelos de referência, né, desses dois profissionais. Para mim, foi um divisor de água. E aí fiz para enfermagem, não passava, e passei em psicologia. Então, eu fui escolhida, eu brinco que eu fui escolhida pela psicologia. E a psicologia é um campo muito fértil, né? Para a gente conseguir entender o sentido da vida, né? O sentido da vida, das relações, da relação conosco, da relação com o outro. E aí, nessa busca minha com a psicologia, eu fiz. Durante um tempo, eu me especializei na terapia cognitiva comportamental, fiquei um bom tempo atuando. Depois, eu fui para a área humanista existencial. Aí, eu fui buscar respostas também na psicoterapia sistêmica familiar. E tateando, né, durante anos aí sobre os processos do corpo, envolvendo o corpo também nessa cura. Porque a psicologia ela fez uma separação, um divórcio da mente com o corpo. Quando você está estudando, você vai vendo que as teorias são mais voltadas para essa questão da análise, né, do inconsciente, racionalização. A TCC vai mais para o objeto do estudo, que é o consciente, o aqui e agora, o comportamento, seu sistema de crenças. E eu fui buscando em outras áreas quando eu não encontrava mais respostas em algumas vertentes e alguns eixos teóricos da psicologia em si. Então, na minha vida clínica, né, na minha trajetória com a clínica e com as mulheres e com os grupos, eu fui percebendo que faltava algo. E aí, sempre que faltava, eu ia complementar. Então, eu fiquei aí entre a terapia cognitiva, a psicologia sistêmica familiar e também a psicotrauma, que são áreas que estudam o trauma. E a gente foi juntando, né, os mapas de orientação. Eu costumo dizer assim, a gente escolhe os mapas que melhor nos orientam em relação ao cuidado com o outro. E quando eu vi que só atuar no cognitivo e no comportamento ainda me deixava engessada, não que eu tenha nada contra onde eu bebi dessa fonte da TCC, Sim. e eu amo a TCC para trabalhar crenças e desconstruir padrões, né, disfuncionais de pensamentos, mas eu tive que ir um pouco além. Então, aí eu fui procurar outros caminhos da psicologia profunda, da psicologia que pudesse integrar o corpo, coração e mente. E aí sim a gente consegue ver resultados mais
consistentes. E realmente, né, o TCC, até porque o TCC, né, que é comportamental e cognitivo, né, ele tem um período, né, você começa e tem aquele tempo para, né, para terminar, vamos dizer assim, e essas outras áreas não, ela abre, né, ela expande mais o desenvolvimento do paciente, né, das mulheres, até porque, nossa, quantas mulheres hoje estão com essas dores, né, de angústia, de tristeza, de falta de acolhimento. E, Fernanda, essas angústias, né, nossa, tantas dores, hoje, no seu consultório, qual a dor que mais, vamos dizer assim... Mas chega lá. Que mais chega? Isso aí. Como é que os seus pacientes, assim... Claro, todo mundo tem as suas questões, mas qual que prevalece, assim, mais? Assim, existe uma questão mais ampla aí em cima dessa pergunta, né, André? Porque dor é dor, né? Dor é dor. Então, cada um carrega a sua própria interpretação das suas dores, né? Mas eu vejo que o que mais chega são pessoas e mulheres, né? Que eu atuo mais especificamente com mulheres, com uma desconexão com esse lugar do feminino, né? Eu falo muito do feminino ferido. E o que seria isso? Assim, vamos falar do feminino dentro do universo masculino. Nós estamos mergulhadas no universo masculino, ou seja, nós mulheres estamos assim vivenciando de forma condicionada, né, esse lugar de ter que ser perfeita, ou de ter que dar conta, ou de acumular várias funções para estar dentro desse padrão, né, que nos foi, vamos dizer, aculturado, né? A cultura nos impôs esse lugar. E muitas vezes as mulheres hoje não conseguem retomar para esse lugar. E quando eu falo de feminino, não como gênero, o feminino é um lugar em nós que também acontece, né, nesse psíquico do homem enquanto gênero, essa polaridade feminina. Então nós temos duas polaridades. Em todo o ser humano existem essas duas polaridades e Jung já trouxe essa informação para nós, né? E a gente é pautado muito nesse olhar. Existem duas polaridades, feminina e masculina, são duas forças dentro de nós. O masculino é aquela força de ir para a vida, de desbravar, de dar resultado, de coragem, bravura, né? E o feminino em nós, quando a gente traz para esse universo psíquico, é esse lugar do acolher, sentir, é o universo do sentir, é o universo do dentro, é o universo onde a gente se torna silêncio, onde a gente consegue criar, né? Porque quando a gente está mais conectada com esse lugar em nós, que é a nossa essência, né? Para a mulher, a essência mais a que mais é priorizada, né? Assim, a que tá mais conectada com a mulher é a polaridade feminina, é a que domina, tá? E para o homem, o masculino. Só que a gente vê muitas polaridades trocadas hoje em dia, né? O homem fazendo alguns papéis ou executando coisas, não que você não possa fazer, mas na clínica o que eu vejo é muitas mulheres desconectadas do seu feminino, ou seja, desse lugar da sábia, da sabedoria, do encontro com a sua própria alma, do encontro com esse lugar em nós que é descanso, que é cura, que é potência, que é criatividade, que é criação. Né? Porque nós estamos abarcadas nesse universo masculino, de ir, de dar conta, de ter resultado, de ganhar muito dinheiro, de fazer sucesso. Só que chega uma hora que isso cansa. E aí as mulheres chegam muito cansadas. E aí a sintomatologia é que vai se apresentar com variações. Muitas pessoas chegam com ansiedade, depressão. A maioria muito desconectada desse feminino, não sabendo se colocar no seu lugar ou não conseguindo estar no seu lugar de força,
que é esse lugar do feminino, que é o contatar os seus sentimentos, que é aprender a validar os seus próprios sentimentos, reconhecer os seus sentimentos. Sim. E aí elas chegam totalmente, muitas vezes, desnorteadas, é a Sim. palavra, desnorteadas. E aí vem toda a sintomatologia. Para umas é depressão, para outras o sintoma é um relacionamento abusivo, para outras eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo estar no meu lugar profissional. Sim. E você acha que isso tem a ver com a criação, o menino e a menina? Lá, né? Quando tá naquela faixa de 2 aninhos, as meninas começam a brincar de boneca, os meninos começam a brincar de bola. Tem interferência porque a menina, ela cresce para acolher, brincar de boneca, o acolhimento, o cuidado. E o menino é jogar bola, hoje no videogame, né? Aquela disputa, né? Então, a menina, ela é criada para acolher. E o menino é criado para competir. Você acha que isso tem influência na vida adulta? Claro, porque assim, a gente vê que o que foi perpetuado, né, começou lá nas nossas primeiras referências. Como a gente enxerga essas duas referências de pai e mãe, né? Como eles conseguiram lidar com o feminino e o masculino dentro deles. E isso vem de outras gerações, como eles conseguiram lidar com a questão do pai e mãe, né? Vai passando de geração para geração como as relações são estabelecidas, os vínculos, os elos e como que nessa dinâmica o feminino está posicionado e o masculino também. Então, muitas vezes, a mulher, ela começa a enxergar, a menina começa a enxergar uma dinâmica ali da mulher servir, da mulher doar, da mulher ter que servir Sim. demais. E a mulher se torna aquela mulher tarefeira. E aí, vamos para uma outra geração. Vamos um exemplo de essa garotada aí de 16 anos, né? E aí a gente vê muitas pessoas numa polaridade ou numa briga em relação a esse lugar do empoderamento. Eu olho para as relações lá que vem do meu clã familiar e eu vejo que minha mãe só serviu, ou eu vejo que minhas tias serviam demais, não se valorizavam, que existe todo esse lugar de fala, né, das pessoas que se empoderam muito, né? A heroína tem que ser guerreira, e esse é um lugar muito perigoso, porque muitas vezes o que aconteceu lá atrás, há uma descompensação lá na frente, porque a menina vê aquilo ali e fala, eu não vou ser desse jeito de forma nenhuma. E aí ela entra em quê? Em conflito com esse lugar também do feminino e masculino. E aí ela já vai para a vida com gana, para competir, para ganhar espaço nesse lugar, né? E chega uma hora na fase adulta que a vida vai chamar você para voltar para esse dentro. A mulher, ela vem com essa característica. É peculiar dela o cuidar. A gente aprende com as nossas referências femininas o que é cuidar e o que é zelar. E às vezes a gente aprende que o excesso é que é o bom. Às vezes é a única referência que a gente tem, que é dar demais e receber de menos. É a salvadora. A salvadora. Né? E aí a gente faz, chega uma hora que a gente tá exausta. Aí a gente adoece, claro, porque tá numa medida que não é justa. Agora, a gente tá encontrando aí muitas pessoas e muitas meninas que estão entrando com aquele discurso ativista, né? O que o homem, que o mundo masculino, o patriarcado levantam as bandeiras, né? De uma fala e muito carregada de separação, e que no final das contas o que a gente precisa, como o mestre Jung fala, né, é integração dessas duas polaridades, feminino e masculino, porque as duas existem dentro de nós. E aí a gente vê muita gente levantando bandeira de que você tem que dar conta, de que você tem que ser guerreira, que mulher nasceu, que mulher tem que ser forte, do mesmo jeito com o homem. Homem não pode chorar. E aí as mulheres sofrem muito nesse lugar de estar num padrão. Às vezes o padrão é um desequilíbrio em relação a como elas aprenderam a servir.
E como elas se colocaram ou se colocam muito para o outro, elas esquecem de si. Elas esquecem de se colocar para si, de se nutrir, de se cuidar, de abrir espaço para si mesma, de entender que ela pode sim doar tempo para ela, mas também para a família, mas com equilíbrio. Porque eu vejo muita mulher tarefeira, muita mulher exausta, muita mulher sem o seu próprio lugar, até na família, porque ela se ocupa de vários lugares. Sim. Ela se ocupa de ser a mãe do marido, ela se ocupa de ser a amiga dos filhos, e ela esquece de ocupar seu próprio lugar. Isso causa muita angústia, isso causa muita dor nesse feminino, porque é um caminho interno, é um caminho de dentro. Se voltar para si requer essas tomadas de consciência. Será que eu estou dando mais para o outro do que para mim? Aonde é que está faltando para mim? Porque muitas vezes isso é inconsciente. Muitas vezes as mulheres adoecem porque não aprenderam a fazer o caminho de dentro, que é voltar para esse processo do acolher esse feminino para poder contatar, receber e se diferenciar. Como é que é se diferenciar? Saber que eu não sou o outro. Eu não sou uma extensão do outro. Muitas mulheres, elas têm dificuldade de se posicionar porque elas dependem de uma aprovação. Muitas mulheres que estão desconectadas do seu feminino criam relações de dependência. Sim, Emocional. relacionamentos ruins, né? E quando chega alguém no consultório e comenta sobre a relação ruim ou abusiva, enfim, tóxica, enfim, Chega lá com essa questão. chega com essa questão. Quais são as queixas dela? Muitas das vezes elas reconhecem que estão no relacionamento abusivo. Não, de princípio não. Né? E Geralmente elas têm uma ideia. elas têm uma ideia. Até para que elas consigam pedir ajuda, é um processo também, né? Sim, é um processo demorado, né? Até que ela entenda. Aceitar que está num processo Isso. de uma relação ruim, uma relação abusiva, tóxica, ou uma relação que não faz mais sentido para ela. Até ela ir tomando essa consciência, é no processo. Sim, e muitas entram em negação, né? Elas não acreditam, não querem acreditar. Eu acho que elas não querem acreditar. Não é que não acreditem, mas que não querem acreditar que aquele relacionamento está acabando, já acabou, está abusivo. E já pegou casos que alguma mulher criou uma resistência na terapia, ela conseguiu enxergar, né, que estava num relacionamento ruim, enfim, tóxico, abusivo, ou então, né, um relacionamento que não tem futuro. Uhum. Ela enxergou que realmente isso existe e ela insistiu por vontade própria ou por questões, não, eu não posso terminar esse relacionamento porque tem outras questões por trás disso. É assim, é até muito, cada caso um caso, né, André? Mas assim, é muito ampla essa questão, porque muitas vezes não depende só do que conscientemente ela consegue aceitar. Então, como o processo de cura é um processo, não é linear, não é uma linha reta, é um processo cheio de curvas, estar consciente dentro de um processo de cura, um processo terapêutico, é o maior desafio para essa mulher. Porque ela vai precisar lidar com a dor desse feminino. E muitas vezes o feminino fragmentado, quebrado, que eu falo, né? Imagina uma coxa de retalho, ela tá toda despedaçada. E eu preciso ir costurando. E é como se a gente tivesse que fazer costuras na alma. Até que essa coxa fique toda pronta para você botar na cama. E são pedaços da história dela, pedaços, fragmentos de processos de abandono que talvez tenha sido difícil para ela na infância, e aí essa figura que está hoje como um relacionamento é uma figura que representa alguém lá de trás. Então, a gente não olha só para aquele lugar do consciente, a gente também tem que ir em outras camadas até que ela, dentro do processo, vá tomando consciência desses pedacinhos da coxa de retalho. Então, na coxa de retalho, a gente vai costurando. E aí, quando há exatamente a integração dessas peças, a mulher começa a se sentir mais plena e tem mais força para sair.
E aí, nesses fragmentos dessa coxa de retalho, existe ali o que a gente chama de sistema de crença, que a gente precisa Sim. trabalhar a crença dela em relação ao merecimento de um novo relacionamento. A gente vai abarcar também a ancestralidade. Que padrão é esse que ela sempre está repetindo? Porque às vezes ela está numa relação abusiva aqui, mas daqui a pouco ela transita numa relação de hierarquia com o seu trabalho, que reflete a mesma coisa de abuso, que tem a ver com aquilo que ela recebeu lá atrás na história dela. Então a gente vai olhar para a história familiar, a gente vai olhar para os padrões desses lugares aí inconscientes, né? E muitas vezes nos padrões familiares a gente encontra feridas de desenvolvimento, né? Que a gente chama de traumas de desenvolvimento, ou seja, a criança que teve muitas rupturas na sua consciência, e aí o corpo vai seguindo, mas chega na fase adulta, ele vai reconhecer aquilo que para ele é familiar. Então ele vai atrair esse tipo de relacionamento, seja nas relações com o trabalho, seja nas relações com a amizade. Você já viu assim eu vejo muito isso assim. Você já viu uma situação de uma dinâmica que às vezes a criança ou a pessoa foi rejeitada pelo pai. Isso são casos, né? Vou trazer um caso. A criança foi rejeitada a vida inteira pelo pai, o pai não quis conhecer, ou o pai não fez questão. E aí ela vai para a fase adolescente. Aí na escola, o que acontece? Bullying, as colegas discriminam, ela se sente rejeitada. É sempre a dor da rejeição. Aí depois ela vai lá para o primeiro namorado. Aí o primeiro namorado ela tá exigindo, ela vai projetando nas relações aquele lugar de eu preciso ser amada. Sim. Entende? E para uma mulher chegar nessa consciência na dinâmica ali da clínica e na dinâmica psíquica dela, ela vai precisar dessas costuras na sua coxa de retalho. Então eu costumo dizer que a nossa história é uma coxa de retalho. E nós mulheres, a gente reflete, a gente é como espelhos uma para outra. Nós refletimos esse universo feminino coletivo, das dores do feminino. Porque nós estamos sempre espelhando as nossas histórias e se identificando com aquilo que dói em nós, que também doeu em outra, que também vai doer na outra, mas são dores diferentes. Cada caso é um caso por conta da sua história com esse feminino e com esse masculino, que começa com o nosso pai e com a nossa mãe. Sim, e nessa autodescoberta, né, delas, quais as fragilidades? Né? Quando ela chega assim, no consultório e fala, enfim, né? Pronto, agora eu estou na busca do meu autoconhecimento e qual a fragilidade que eu dela? vejo, né? Como é que você vê? Como é que você consegue identificar a fragilidade? Porque algumas pessoas, muitas das vezes, vão ao consultório e não falam tudo. Sim, né? Sim, a maioria, né? Exatamente. A gente que vai com uma... sabe, vara de peixe? Sim. Você vai pescando os peixes. E eu costumo dizer que a minhoca são as perguntas e o caminho de acesso que o psicólogo, o profissional que está ali conduzindo um processo terapêutico, ele precisa ter umas minhocas, porque o peixe gosta de minhoca. Sim. E o peixe é o inconsciente da pessoa. Sim. O peixe... Ele não quer comer borracha, caderno, óculos, caneta. O peixe, ele come minhoca, ou então comida de peixe. Então, se a gente não souber acessar esses lugares do peixe, vamos dizer que o peixe são essas camadas do inconsciente que fica ali guardando umas informações que o cliente tem, às vezes, vergonha, ou realmente a barreira do inconsciente está ali muito cristalizada e a gente não consegue acessar, a gente vai usando técnicas. Não, porque muitas das vezes, né, as pessoas elas vão ao consultório e, claro, que elas estão em busca de uma ajuda, da cura, enfim, de se entender, de se achar. E muitas das vezes elas têm vergonha porque elas já começam se julgando, né? O julgamento ali. Eu não vou falar isso para minha terapeuta porque ela vai achar isso de mim. Isso acontece muito? É frequente? Olha, a gente percebe, mas
porque o ser humano, ele tem essa questão do julgamento muito forte, né? Existem algumas fragilidades que eu observo que são, assim, pontuais, né? A fragilidade de lidar com o sentir. É um desafio para todos nós. O sentir e o bancar esse sentir e o permanecer nesse sentir, para a maioria das mulheres, é um desafio. Então, imagina que você está confusa, você ainda está com muitas frustrações para poder elaborar. A gente vai elaborando as nossas dores, as nossas frustrações ao longo da vida, né? E tem coisas que a gente não vai conseguir elaborar, né? Seria humanamente impossível elaborar tudo, né? Por isso que a gente tem uma vida inteira para nos curar. Sim. Então, eu vejo que a mulher e o ser humano tem dificuldade de permanecer e bancar o que se sente. Então, por exemplo, se eu tô com raiva daquela situação e eu não consigo sair daquela relação, eu tenho dificuldade de bancar a minha vontade, o meu desejo. E o que a gente faz em consultório é ensinar as pessoas a bancar o que se sente, validar, né? Não quando eu tô sentindo algo que venha para destruir o outro, mas para reconstruir uma identidade que precisa de força e conexão com a vida, para voltar a ter prazer na vida, entende? Muitas mulheres não têm prazer na vida mais. Muitas mulheres estão amarradas em situações porque perderam o prazer em si mesma. E o prazer em si mesma vem desse lugar de contatar o que eu sinto, apoiar o que eu sinto, acolher o que eu sinto, perceber o que eu sinto, nomear o que eu sinto. Por quê? Lembra do começo que a gente estava falando sobre o universo masculino e feminino? Nós somos projetadas para ser esse universo do sentir e do acolher e do permanecer, o universo dos sentimentos. E quando a gente vai para uma cultura que é uma cultura masculina, dá resultado, é meta, você precisa competir, a racionalidade, quantos mestrados você tem, qual é a carreira que você já conseguiu atingir. Esse lugar de ter que ser, o que acontece? A gente perde essa conexão com o que eu sinto. É certo, não é errado o que eu tô sentindo. Não é errado eu querer agora não estar numa relação que antes fazia bem e hoje não faz bem. Então, muitas vezes eu vejo que a maior fragilidade do feminino é permanecer e bancar o que se sente. E a gente trabalha para fortalecer essa dinâmica em relação à mulher ter uma identidade mais firme, confiando no que ela sente, na própria intuição, em quem ela é e quem ela pode ser. Porque às vezes a pessoa chega destruída de um casamento ou de uma relação que fragmenta muito a mulher, né? Geralmente a mulher se doa muito para as relações. Sim, sim. E ela chega destruída, acabada. O que você vai fazer? Você vai ajudar ela a retomar para esse lugar do permanecer consciente desses sentimentos. Ela vai elaborando as suas frustrações, aí ela vai ganhando tônus, ela vai começando a reconhecer que ela tem força, que ela tem resistência ali dentro, que ela tem capacidades que antes estavam encobertas por essa dor, por estar num momento vivendo traição. Muitas mulheres são traídas, humilhadas, abandonadas, e são feridas, né? Do ser humano, mas especificamente eu gosto de falar que são feridas do feminino, né? A rejeição, Sim. e traição, humilhação, são dores que fragmentam a nossa coxa de retalho. São perdas, né? Porque as decepções que você passa com as decepções da traição, né? Da humilhação. Mas quais são as perdas que hoje as mulheres mais se queixam? É a traição? Porque hoje, você olhando assim na internet, existem muitas pessoas falando de traição, das dores da traição. Isso está muito comum ou está um pouco, vamos dizer assim, Normalizado? normalizado? Porque hoje, né? Porque a traição já está banalizada.
Pode tentar, mas a dor é muito forte. E no seu consultório, assim, você costuma ter muitas pacientes com esses tipos de dores? Eu acho que tá difícil de ter mulheres que nunca foram traídas, né? A maioria já É, sofreu algum processo, seja até numa traição que a gente fala de familiar, né? É comum a traição. O que a gente fica, assim, observando é como que as mulheres podem sair desse padrão de aceitar e continuar reproduzindo esse padrão na sua própria vida. Porque assim, tem dois lados. Às vezes a mulher é traída e começa a trair também, né? Ou às vezes a mulher é traída e ela continua atraindo esse padrão de traição. Ou seja, ela não sai do padrão, né? Ela não sai desse padrão por conta de sucessivas experiências difíceis e ela acaba acostumando inconscientemente com a dor da traição. na realidade, Normaliza. sim, acaba sendo uma fuga, né? Ela acaba arrumando uma forma de esconder essa dor. Agora, a gente não tá falando aqui no sentido de julgamento, tá, gente? Porque, na verdade, a gente entende, né, para terapia Sim. sistêmica, que quando há uma falta ali, não justifica a mulher ser traída, né? Mas existe algo que faltou ali, descompensou nesse sistema. Descompensou e simplesmente houve alguém que ocupou esse lugar de falta. Isso aí já é uma dinâmica inconsciente, é difícil explicar isso na prática aqui, né? Trazer para uma didática mais, vamos dizer assim, que dá para entender pedagogicamente falando, mas sempre quando há uma traição ou entra alguém nesse sistema, para a nossa visão familiar sistêmica, não justifica, né, a traição, porque a dor é uma dor descomunal. Quem passa pela traição, ela perde um pouco de si, né, porque ela depositou uma confiança no outro e aquilo foi quebrado. Sim, A inteireza da mulher é quebrada. Sim, e existe um luto, né? Porque as pessoas acham que luto, quando perde, né, num falecimento. Não, o luto é uma perda. É uma perda. E a perda da confiança é realmente. E a primeira perda é ela parar de confiar em si mesma, né? E a gente vai trabalhar muito isso em consultório, porque ela já chega ali fragmentada com um senso de não merecimento, ou o que eu fiz que essa relação me... Qual é a culpa nesse processo? Ela se sente culpada. O que eu tô fazendo de errado nessa relação? Exatamente. E às vezes a culpa nem é do outro. Aliás, na realidade, a culpa nem é dela. A culpa, às vezes, nem é do outro, não é de ninguém. Pronto. São momentos. E às vezes as pessoas carregam para si como um peso. O que eu fiz de errado para o relacionamento não dar certo? O que eu fiz para o outro perder o interesse? Exatamente. Não é seu, às vezes é do outro. Às vezes é do outro. Né? E não eu acho que não existe o culpado nessa história. Não existe, a culpa é sua, a culpa... Eu acho que acontecimentos, as coisas acontecem. Principalmente nas relações humanas. Exatamente, nós não somos máquinas, né? Nem perfeitos, nem seres angelicais, né? Então, eu acho que nas dinâmicas de relacionamento de casal, existe muito esse lugar de fala dos dois, né? Tanto do masculino, do feminino e gênero, agora que eu tô falando, homem e mulher. O lugar da vítima, o lugar do que persegue, do lugar do que salva. Sim. E como fica a autoestima numa situação dessa? Uma situação de traição. Muitas não se recuperam, né? Assim, existe muito trabalho interno para trabalhar a elaboração e a liberação desse trauma, né? Porque você ali construiu uma ideia sobre o amor, construiu uma vida com essa pessoa, se for casado, namorado, enfim, são morte subjetiva. É um sonho que morre, é uma vida familiar também que morre, é a confiança que fica cindida. Então, e para o corpo da mulher também, isso gera um impacto muito grande, principalmente na sexualidade. Porque aí, quando ela vai para uma outra relação, se ela não tá com isso bem resolvido dentro dela, isso é meu, isso é do outro.
foi o outro que escolheu me trair. Se ela vai para uma relação com esses lugares mal resolvidos dentro dela, ou deve estar, né, a crença, deve ter algo de errado comigo. Aí ela vai para outra relação sem olhar e sem cuidar desse lugar ali de dor, né, dessa traição e dessa, porque gera um senso de vergonha muito grande para a mulher. Sim. Gera vergonha, gera raiva, gera medo, gera desconexão desse pertencimento. Antes eu pertencia ao outro, o outro pertencia a mim, agora já não existe mais isso. E eu tenho que me reconstruir a partir desse lugar, né, sem o outro. Sim. E aí ela vai para uma relação e aí ela não elaborou essas feridas, não processou, não reorganizou seus sentimentos para poder lidar com isso. Olha, isso é meu. Eu fiz o que eu pude por essa relação, eu dei tudo de mim. E eu vou para uma relação toda quebrada, fragmentada, com a minha mala pesada. Eu costumo falar de malas, né? Eu chego com a minha bagagem, tá? Aí eu abro, tá cheio de tralha lá dentro. E aí eu chego, o outro também tá com essas tralhas ou tá bem, já tá muito bem em relação ao relacionamento. E aí eu já chego pesada na relação. Eu chego com ressentimento, Sim. com mágoa, e eu começo a projetar. Fulano também vai me trair. Aí eu não sei se eu posso confiar. Porque esse assunto lá do passado não está resolvido no presente. E assim os traumas vão repetindo sucessivamente. Ao invés de eu viver o presente com a consciência daqui, do agora, eu vou viver no presente com aquilo que eu vivi no passado. Então, o trauma não é algo que a gente fala assim, ah, o trauma é o que aconteceu. Não, o trauma é quando eu não resolvi aquilo que aconteceu em mim. Sim. O trauma, o fato em si foi traumático. Mas aquilo já passou, mas não passou dentro de mim. Sim. Quais são as dores do feminino que, vamos dizer assim, tá mais, vamos dizer assim, tá mais alta? Que você acha que esteja mais na ênfase de olhar, para ter um olho mais cuidadoso? Qual a dor? Olha, eu não gosto de generalizar, porque cada dor é uma dor, né? Mas assim, eu vejo que eu gosto, isso faz parte do meu fazer terapêutico, eu gosto muito de tirar essa mulher desse lugar de incapacidade, onde ela se sente com crenças de desvalor, desamor e de inutilidade, e para que ela volte a nutrir esse lugar nela de quem eu sou, o que eu quero, desejo, força, resistência, resiliência para cuidar desses talentos, desses dons e com força para a vida, para o seu lugar de força. Porque muitas vezes a mulher entrega as suas capacidades para o outro, na mão do outro, idealizando o outro, querendo que o outro seja uma extensão dela. Ela não faz por ela, mas faz pelo outro, entende? Então, assim, existem várias dores do feminino que chega a incapacitar. E aí todas essas feridas de humilhação, de vergonha, de abandono, de traição, elas desembocam no lugar. Às vezes o corpo está carregando uma depressão. Às vezes o corpo está carregando uma ansiedade. Às vezes o corpo está num nível muito ativado de luta e fuga que gera a síndrome do pânico. Por conta dessas dores não cuidadas, mal curadas e não elaboradas. Então a gente às vezes negligencia o corpo, porque o corpo é onde vai desembocar tudo que você está dentro. Então, se eu tenho um caminho emocional ali paralisado, se eu tô com as minhas emoções totalmente à flor da pele e sem conseguir cuidar, olhar para isso, o que vai acontecer? Uma hipertensão, pico de problema cardíaco, depressão, diabetes, tudo isso chega no corpo. Mas aonde começou isso? Então a gente vai olhar para essa camada mais profunda, né? Aquilo que não foi dito. Pessoas que engolem sapo, mulheres que engolem sapo, não falam o que sente ou o que querem das suas próprias vidas. Eu acho que o que amputa uma mulher é ela não colocar o que sente. Ela simplesmente se anular no sentido sentimental.
ela aniquilar os seus próprios desejos, ela não contatar mais o que ela precisa, o que ela quer e o que ela merece. Essa é uma dor do feminino. Em prol dos outros, ela se anula. E ela vai se esquecendo de si, até que acabou a vida. Eu tô com 70 anos e não cuidei. A gente vê muito isso. Sim, isso é muito comum, a gente se anular, né? É como mãe, você se envolve tanto, né, na maternidade que você se anula. E fica só no papel da mãe. Exatamente. Depois você se envolve tanto no relacionamento familiar, né? E se anula. E muitas das vezes se anula até por outras coisas. Sim. E realmente, né, a mulher está sempre naquela posição de que eu tenho que ser, vamos dizer assim, multifaceta, né? E com isso você se esquece. Isso acontece muito, não? Muito. Assim, Muito, porque isso é condicionado a nós mulheres. O servir, a gente faz isso muito bem. A gente serve muito bem. E a gente entra nesse lugar de forma muito ingênua. Sim, Muito ingênua. A gente fica nesse lugar, né? Nos ensinaram, assim. Até que a gente vai entendendo que desejo, vontade, poder fazer o que você quer, também faz parte desse nutrir o feminino. Às vezes eu tô nutrida, tem mulheres que se sentem nutridas, mas se sentem nutridas só servindo. Mas vai chegar uma hora que ela vai olhar para ela e vai falar o que eu fiz com a minha vida, o que eu deixei de realizar. E aí gera uma frustração muito grande, uma frustração intensa, que isso, quando eu costumo falar assim, quando o corpo não fala, quando a alma cala, o corpo fala. Ou seja, quando a alma fica calada, nesse universo do sentir, eu não falo, meu corpo vai falar. E aí vem as depressões, a ansiedade, medo de sair de casa, medo de ir para a vida, medo de encontrar prazer na sua própria história. Muitas mulheres sentem vergonha da sua própria história, Andréia. E isso é uma causa que eu levanto, assim. Eu acho que a gente precisa amar a nossa história. Porque a nossa história nem sempre vai ser só alegria. A maioria das vezes vai ser sofrimento. Sim. Porque só de ser essa mulher que tem N funções e também tem que lidar com seus próprios hormônios, nós somos cíclicas. Então a gente precisa estar sempre olhando para esse, agora eu vou descansar um pouquinho, porque hoje eu tô naqueles dias, eu preciso pausar, e o corpo tá pedindo para ela pausar e ela não pausa. O corpo tá com, eu tô com cólica, e ela tá lá querendo fazer, a mulher tarefeira. Então a gente não se escuta, porque a gente tá querendo viver esse universo fora, que é o masculino, e o dentro não permanece, e o dentro não pode descansar, relaxar. E as mulheres estão muito necessitadas desse relaxamento para que elas possam descansar no seu próprio feminino. Porque o real não é isso, que a gente se sinta relaxado. O real que a gente quer é fazer, porque a gente está inserida num mundo que nos impõe isso de fazer. Mas quando a gente também não volta para o dentro, a gente vai se desconectando do próprio corpo. E o nosso corpo é um corpo de dor e um corpo de luz. E a gente está sempre buscando essa força e a gente tem que buscar dentro e não fora. Sim. E quando uma mulher chega, né, com muitas dores emocionais, muita ansiedade, você tem alguma técnica para tirar essa pessoa do imediato, daquela crise. dor, daquela crise? Eu digo que nem crise, porque muitas das vezes a crise, né, leva um certo tempo. Mas aquela pessoa que teve naquele momento vamos lá, uma decepção, uma tristeza, pronto, aconteceu um fato muito sério. Uhum. E ela vai para você. O que você faz? Existe alguma técnica? Até porque, né, você também tem uma especialidade no TCC. Existe alguma técnica para tirar essa pessoa
de imediato daquela situação Tem. tão dolorida, tão... Tem várias técnicas, Andréia, mas assim, o mais importante é entender que se ela vai dar conta de receber aquela novo estímulo. A gente trabalha com estímulos, né? Então, às vezes a gente acha que a pessoa precisa de um estímulo e ela não vai dar conta daquele estímulo. Por exemplo, a TCC ela trabalha muito com técnicas. E geralmente, quando a gente está num processo de muita agudização, né, das dores emocionais e psíquicas e o comportamento acaba sendo afetado, impactado, né? Eu não consigo sair, não tô a fim de me socializar, tô isolada, tô ali agarrada ali naquele processo emocional. E aí a mulher vai paralisando, ela fica incapacitada mesmo, desculpa, de voltar a uma vida mesmo mais leve, né? Mais livre. E a gente pode aplicar algumas técnicas, mas eu começo a perceber que tem técnicas que não vão funcionar quando eu vejo que aquilo ali é muito para ela. Aí a gente precisa ir mais devagar. A gente precisa ir dando. É como se fosse homeopatia. Você vai Sim. botando de gota em gota. Então, por exemplo, tem uma técnica da TCC que trabalha muito com essa coisa de tirar a pessoa do quadro ansioso. Você ajudar ela a ter respiração controladas. Respiração onde ela aprende a respirar, aprende a soltar e em tempos. Você conta tempos inspirando, tempos expirando e tempos segurando o ar. Por quê? Porque você está oxigenando o cérebro, trazendo um pouco mais de oxigenação, onde ele está cheio de pensamentos catastróficos, ligado a futuro, a medo. E aí a gente faz com que ela volte a sua atenção para o aqui e agora através da respiração controlada. Nesse sentido, a gente consegue aliviar um pouco o sintoma, mas não a angústia que ela traz. Percebe a diferença? Sim. Eu alivio o sintoma fisiológico, eu consigo trazer ela para uma fisiologia mais calma, eu desativo a ativação daquele cérebro que estava muito ativado no medo, na luta e na fuga, guerreando ali, e a fisiologia extremamente sobrecarregada, mas a gente vai precisar ajudar essa mulher a sair desse período de angústia, que às vezes, por mais que ela receba técnicas ali, ela volta para o ambiente é nocivo. Às vezes ela está enfrentando algo que ela acha que não vai dar conta num relacionamento de casal. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente, não estou falando o nome aqui, então eu posso falar desse caso, que ela ia escondido para terapia. Porque o marido não acreditava num processo de cura através da psicologia. Até hoje as pessoas duvidam da importância de um processo de acompanhamento das pessoas que precisam de ajuda para lidar com seus sentimentos ou com as suas dificuldades na vida. E aí ela não contava, ela ia escondido porque ela tinha essa submissão com o marido. Porque ao invés do marido apoiá-la, ele ia criticar. Sim. Então, ela preferiu não falar. Um medo. Medo. Medo, né? O medo é uma dor muito grande, né? Porque você ter medo traz uma dor, às vezes, descontrolada. E às vezes paralisa. A maioria das vezes, né? Quando ele tá pra mais. Exatamente. O medo, ele é limitador. Ok, né? Imagina se não tivermos medo, né? Sim. Iríamos sair fazendo N coisas. Mas muito deles é paralisador. Me fala um pouco desse medo. Que adoece? Ou que não? Que adoece. Vamos lá, vamos falar o medo que adoece para as pessoas entenderem. Até para elas entenderem que esse medo adoece e o que elas podem fazer para sair dessa prisão, porque é uma prisão o medo, né? Quando ele está a cargo, o medo está a cargo de nos proteger.
um instinto de sobrevivência. Se você for atravessar uma avenida e for passar direto, porque você não tem esse sistema ali de alerta que controla, se você tem coragem demais, você vai passar na frente do carro e pode ser atropelado. Então, o medo é um instinto saudável, quando ele está controlado em relação a esse limite, né, do que está saudável e do que está desproporcional. Quando o medo está desproporcional, ele nos incapacita. E aí a gente perde projetos, a gente perde vida dentro da gente, vida dentro da vida. A gente perde oportunidades, a gente perde o nosso lugar no mundo por não conseguir se colocar nesse equilíbrio, né? Agora, quando ele está paralisando, incapacitando, eu preciso realmente entender quais são as raízes desse medo. Muitas vezes ele está ligado à insegurança, né? E aí eu preciso trabalhar minha autoconfiança, né? Porque quando a gente tem muito medo e a gente vai com medo assim mesmo, tá ok, faz parte, porque todos nós vamos sentir medo o tempo inteiro, principalmente quando os desafios são novos. O cérebro, ele tá condicionado a lidar com aquilo que é normal e ele chega numa zona de conforto. Então, quando você vai passar por um processo de mudança, que você tem várias coisas novas na sua vida, você não fica achando que não vai dar conta logo de primeira? Ah, isso é muito pra mim? Ai, será que eu vou dar conta? E eu preciso ir descobrindo quais são os meus limites. E eu preciso começar a ter um processo que a gente chama na psicologia, de diálogo positivo com esses meus medos. Porque são partes nossas. Às vezes eu sofri um processo lá atrás que eu tive uma empresa e a empresa faliu. E aí eu tô com uma oportunidade de abrir uma outra empresa ou a vida deu uma volta e eu preciso assumir um cargo de liderança. E aí? Eu tô conversando com os meus medos do passado ou eu vou conversar com aquele lugar em mim que ainda está preso nas dores, nas frustrações não elaboradas? Eu preciso ter um diálogo positivo constantemente. É uma técnica muito poderosa. O pessoal pega a técnica. Você se validar. Você precisa se validar. Você precisa olhar para você. Na TCC a gente trabalha muito isso, né, Andréia? Andréia aí, ela já sabe, conhecedora da TCC, a gente trabalha muito as crenças em relação aos limites. Porque muitas vezes a gente escuta coach falar, porque crença é limitante. Não é questão só das crenças. O que está subjacente a essas crenças? Tem uma história que te marcou e marcou seu corpo ali, que eu chamei de corpo de dor. E aquilo fica enraigado na nossa fisiologia. E quando a gente vai para a vida, a gente não sabe nem o que está aprendendo, nem o que está paralisando. A gente não sabe nem de onde que vem. E aí a gente chama de crenças nucleares, que está muito subjetiva no inconsciente. E aí, às vezes, aquela dor foi tão grande numa história minha com, sei lá, com outro sócio meu, que eu decreto, eu boto um decreto de sobrevivência. Nunca mais eu vou abrir negócio com ninguém. Aí você vai, passa, esquece que você decretou isso pra você e vai pra vida. E aí você tá ali, parece que o negócio não vai, não. Aí fulano te chama, aí você enrola, aí você não marca, não vai. Ó o inconsciente atuando aí. E aí você não consegue caminhar nesse universo profissional novamente com aquela força. Enquanto você não resolver esse lugar, né, peraí, aquela época eu estava maduro? Aquela época faltou gestão? Aquela época faltou o quê? O que eu posso aprender? Porque muitas pessoas, elas ficam presas no medo porque elas não olham para suas histórias de sucesso e fracasso vendo o que elas podem aprender. Elas ficam presas no eu errei. Aí ela atribui significado para si e começa a botar defeito, rótulos, e começa a conversar de forma a internalizar conceitos muito negativos sobre si mesma. E aí é que ficam todas as historinhas na nossa cabeça de que a gente não é bom o suficiente, ou que a gente não dá conta, ou que a gente é uma farsa. A gente chama isso de síndrome da impostora. Muitas mulheres carregam essa síndrome da impostora. Explica, Fernanda, o que é síndrome da impostora? É você achar que você é falha e que você não vai dar conta porque você não é boa o suficiente. Só que, na verdade, somos todos falhos. Sim. E a gente não é perfeito. E tem essa
crença de perfeição que todas as mulheres carregam, e é por isso que quando elas vão fazer algo, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, aí eu estudo e acho que não tá bom o suficiente, aí eu vou lá e compro um outro curso para poder estudar, para poder fazer essa apresentação, aí eu vou lá, estudo mais um pouquinho, vou lá na melhor expert nesse assunto, e estudo mais um vídeo, 2 vídeos, e ainda acho que eu tô insuficiente, gera muito desgaste para nós mulheres ficar nesse lugar da síndrome da impostora, porque tem uma crença subjacente, eu tenho que ser perfeita, e a gente não precisa ser perfeita. Você falou de fragilidade, né? Sabe qual é a maior fragilidade? É a mulher não se aceitar como ela é. Não aceitar que ela tem a sua história, que ela também pode e deve apoiar esse lugar em nós que é da imperfeição, né? Tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeita. Da Brené Brown, muito maravilhoso. Bom. Todas as mulheres deveriam ler, assistir a Sim. TED. Eu tenho um livro dela, o outro livro dela que eu comecei a ler agora chama Coragem para Liderar. Então, ela fala muito dessa dor em relação à mulher que tem que ser perfeita, do quanto a gente esconde as nossas vulnerabilidades. Exatamente. E aí é que a gente se torna mais potente quando a gente acessa a nossa vulnerabilidade feminina. E eu trabalho muito para isso, para que as mulheres possam abraçar essas vulnerabilidades e entender que tá tudo bem. Tá tudo bem errar, tá tudo bem acertar, tá tudo bem trocar de relacionamento, tá tudo bem mudar de opinião. Tá tudo bem você querer uma coisa hoje, amanhã você querer mudar. Tá tudo bem. É isso aí, Fernanda. Fernanda, estamos chegando no final. Muito maravilhoso, foi muito bom. A dica foi boa, Andréia? Foi muito boa. De mudar o diálogo interno, muito que eu acho que muitas bom. mulheres precisam ir nesse caminho de abraçar suas vulnerabilidades, aceitar suas imperfeições e olhar para esse lugar do diálogo interno. Como está o seu diálogo interno? Exatamente. Positivo ou negativo? Você se destrói ou você se encoraja? Então manda uma mensagem para quem está nos ouvindo. Manda uma mensagem para essas mulheres que sofrem dessas dores. Que estão aí perdidas, né? Desconectadas de si. Sim, não acreditando nelas. O que você... É para onde? Mensagem, para cá. Manda uma mensagem para essas pessoas. Nossa, falar do feminino é um desafio, né? Então, o que eu mais desejo para todas as mulheres é que elas não se abandonem e crie esse espaço de reconexão com o seu feminino, ainda que a história com o seu feminino tenha sido de dor, porque por trás de toda dor existe uma força descomunal. Então vá descobrir sua força, vá se reconectar, vá se conhecer, vá buscar um processo de autoconhecimento terapêutico com profissionais competentes que você possa confiar e que te leve para esse lugar de abraçar sua vulnerabilidade, mas também aceitar suas forças, seus dons e seus talentos. Que é tudo que a gente pode fazer nessa vida é abraçar quem a gente é. Verdade. Fernanda, muito obrigada por compartilhar conosco esse tema muito importante, muito interessante. E aí, gostou? Vai lá, compartilhe, curte, comente. Até o próximo programa.